Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola da Palavra. Hoje é quinta-feira e às quintas-feiras o tema da nossa Escola da Palavra é Vida Cristocêntrica. E por que estudamos sobre a vida cristocêntrica? Porque o nosso foco de estudo é a cristologia, é a parte da teologia sistemática em que nós aprendemos sobre Jesus, sobre Cristo. Você sabe, a Bíblia toda aponta para Jesus. Ele é a razão de sermos e existirmos. E por isso, nosso objetivo aqui toda quinta é aprender um pouco mais sobre o nosso Redentor, Cristo Jesus. Você é muito bem-vindo. Deixa aqui o seu boa noite no nosso chat, deixa aqui o seu comentário, chama outras pessoas para assistirem essa aula juntos conosco, para que a gente tenha aí um momento de muita aprendizagem na presença de Deus e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos começar orando? Vamos começar orando, pedindo ao Senhor que esteja conosco durante essa aula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de sermos chamados de teus filhos. Muito obrigada, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta aula, participando no chat, Senhor, dispostos a aprender mais de Ti. Então, nós pedimos que Tu fales ao nosso coração durante esses minutos em que estaremos aqui juntos aprendendo mais de Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Na semana passada nós estudamos sobre o ofício de Cristo, né? Nós estamos falando sobre os ofícios de Cristo e nós começamos na semana passada a falar sobre o ofício de profeta. Na verdade, há 2 semanas nós temos falado sobre o ofício de profeta e hoje a gente continua agora falando sobre o ofício real. Mas você já sabe, toda aula a gente começa com uma revisãozinha do que foi visto na aula anterior, não é? Então, na quinta passada nós falamos sobre Jesus como nosso mediador e vimos que nesse ofício mediatório ele exerce a função de profeta. Vimos que os profetas do Antigo Testamento, todos eles eram movidos pelo Espírito de Cristo e de alguma maneira apontavam para Cristo Jesus, o nosso grande profeta. A função de Jesus como profeta é revelar a nós, revelar à sua igreja o caráter do Pai. E ele faz isso através do ensino, através da função, da ação do Espírito Santo sobre nós, que nos revela os atributos de Deus, e a ação do Espírito Santo vai nos ensinando, nos revelando a cada dia um pouco mais do caráter de Deus. E quando estudamos sobre Jesus, nós também permitimos que esse caráter de Deus esteja em nossas vidas. Então nós vimos e destacamos na aula passada que é impossível conhecer a Deus se não for por meio de Jesus. Não tem como conhecer a Deus a parte de Cristo. Por quê? Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E Ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Mas o ofício de Cristo não se limita ao ofício de profeta, como vimos nas 2 aulas passadas. Hoje nós vamos conhecer um pouco de Jesus em seu ofício real. O que seria o ofício real? O ofício real, hoje nós vamos falar sobre a natureza desse ofício, a natureza desse reinado, características do reino de Cristo e a duração deste reinado. Esse último ponto a gente conclui na semana que vem, mas a gente já começa a falar sobre ele um pouquinho hoje. E para começar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103 e vamos ler o versículo 19. O Salmo 103 tem por título A Misericórdia de Deus. E lá no verso 19, nós temos Davi nos dizendo assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Esse versículo é interessante porque o salmista leva o seu salmo para uma conclusão muito interessante. Ele conclui dizendo sobre a realeza de Jesus e conclui dizendo que ele domina sobre tudo e sobre todos. Ao longo do salmo, ele vai
convidando a sua alma a bendizer ao Senhor e tudo que há nele, para que bendiga o nome do Senhor, e vai falando sobre quem é esse Senhor. É ele quem perdoa as iniquidades, quem da cova redime a vida, quem farta de bens a tua velhice, aquele que faz justiça, aquele que julga os oprimidos, aquele que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E ele vai falando e conclui lá no versículo 19 que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então a conclusão do salmista Davi neste Salmo 103 é que Deus domina sobre tudo e sobre todos. A realeza de Jesus, então, pode ser definida como seu poder oficial de governar todas as coisas do céu e debaixo do céu. No céu e na terra, né? Para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Então, quando a gente fala do ofício real de Jesus, a gente está falando de um poder incomensurável, um poder que não tem limites, e esse poder sobre tudo e sobre todos, sobre tudo que está nos céus, sobre tudo que está na terra, e esse poder tem uma função especial. Esse poder de Jesus como rei que governa a terra, manifestado para que a glória de Deus apareça e para que o plano redentor, o plano de salvação seja atingido a todas as pessoas. Mas o que significa ter Jesus como rei? Ok, a gente já entendeu que a realeza de Jesus tem a ver com o seu poder, né, oficial e de governar tudo que está no céu, tudo que está na terra, para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Mas o que significa Cristo como rei? Bom, há algumas controvérsias nesse ponto, porque alguns compreendem que na sua função de mediador não tem como conciliar com a função de rei. A nossa posição reformada é o que vamos conversar, sobre ela que vamos conversar nesta noite, né? Ser rei e também ser mediador, seria possível? Nós vimos 2 semanas atrás que a função do mediador era uma função conciliatória, não é? Ele se colocava entre duas partes que estavam em litígio, em briga, e o objetivo, a função dele era mediar essa relação para que a paz se restabelecesse. Vimos que, trazendo essa concepção do que é um mediador para o contexto bíblico, que a gente tem a figura de Jesus, que está entre um Deus irado, porque o homem pecou, e do outro lado, o homem pecador. Jesus faz o que, então, como nosso mediador? Ele aplaca a ira divina sobre nós, que deveria ser dirigida a nós, derramando o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados. E então, ele consegue restabelecer a paz entre Deus e o homem. Os reis do Antigo Testamento, se a gente voltar lá para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que eles também conciliavam as funções de rei e de mediador. E como nós vimos também 2 aulas atrás, esses ofícios de Cristo têm uma função interessante, porque quando Deus aplicou esses ofícios no Antigo Testamento às lideranças do povo, o objetivo era o quê? Era permitir que essas lideranças, reis, profetas e sacerdotes, trouxessem uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais organizada, mais estruturada, mais harmônica ao povo. E Deus, quando aplica esses ofícios a Jesus, a função também é essa. É que nós, como igreja, tenhamos uma vida mais serena, mais organizada. Por quê? Porque é submetida a Jesus, que detém aí esses 3 ofícios numa pessoa só. Um rei, então, vamos voltar para o Antigo Testamento para entender se é possível, se faz sentido ou não Jesus ser rei e também mediador, tá? Eu acabei de dizer para vocês que os reis do Antigo Testamento conciliavam essas 2 funções, esses 2 ofícios. Eram reis e também mediadores. Um rei de Israel recebia o seu ofício diretamente de Deus, né? Era Deus quem designava o rei para o seu povo. Então, esse rei não era um rei autônomo, que podia fazer o que quisesse, ele não tinha autoridade absoluta. Portanto, ele também era mediador, ele governava sob a lei de Deus, mas também ajudava a estabelecer e manter a lei de Deus no meio do povo. A gente conhece histórias no Antigo Testamento de reis que foram para um caminho completamente diferente desse, né? E pagaram o preço por sua desobediência. E quando a gente olha também para a história dos reis, a gente vê uma história de corrupção e uma história de fracasso. Se a gente pegar, por exemplo, a figura de Davi,
que é um rei aí no qual a gente se inspira. A gente começou lendo um versículo de um salmo escrito por ele, uma pessoa que tem uma história que nos ensina muito até hoje. Ele também teve falhas, né? Então, o que a gente pode tirar de lição desses reis lá do Antigo Testamento, que também exerciam essa função mediatória, na medida em que eles eram designados por Deus, então eles recebiam ordem de Deus para atuar junto ao povo, mas também, de alguma forma, governavam esse povo para fazê-lo andar pelos melhores caminhos, né? Bom, no Novo Testamento, a gente vê que isso aparece também no Antigo Testamento, mas aparece de forma mais explícita, né, digamos assim. No Novo Testamento, a Bíblia fala de duas esferas de atuação, a igreja e o Estado. Essas duas esferas, elas são diferentes. Estado é uma coisa, igreja é outra. Mas elas são inseparáveis. Por que são inseparáveis? Porque todo governo que existe é instituído, é designado por Deus. Então, às vezes, a gente reclama, fica insatisfeito com uma ação ou outra que um governante realize, mas a gente não pode esquecer que, se a gente sabe que toda autoridade foi instituída por Deus, a nós, Igreja do Senhor, o que nos cabe? Nos cabe orar por essas autoridades e clamar para que o Senhor esteja atuando na vida delas, para que elas permitam que suas ações levem o povo a viver uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida com saúde, com segurança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 13, que é um texto que nos ajuda a entender essa relação aí entre igreja e Estado, considerando que toda autoridade é instituída por Deus. O capítulo Romanos 13 começa com o título da obediência às autoridades. Então, aqui o que a gente tem é Paulo, o apóstolo Paulo, falando especificamente à igreja sobre a obediência que essa igreja deve prestar às autoridades. Lá no versículo 1, a gente tem assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui a gente tem de maneira muito clara que Deus é quem institui as autoridades. Portanto, se todo homem precisa estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, ele reafirma, foram por Deus instituídas, isso nos mostra que Deus é a fonte da estrutura governamental da sociedade. Deus é a fonte da estrutura governamental da sociedade. São ordenados os reis, os governadores, os presidentes, os prefeitos, as autoridades civis. São ordenadas para estabelecer e manter a retidão e a justiça. E eles são responsáveis por isso. Por que a gente está falando disso tudo? Porque é muito importante a gente compreender que função é essa de rei que Jesus exerce. Se a gente falou no início que essa função de rei significa que o Senhor Jesus tem um governo sobre toda a terra, sobre tudo que está acima ou abaixo da terra, é importante a gente compreender como essa tipologia de governo aparece também na nossa vida contemporânea, e não só na nossa vida contemporânea, na verdade, ao longo da história, entre a igreja e o Estado, entre essa autoridade colocada socialmente para governar os povos e as nações, e como a gente pode entender características dessa relação com a relação de Jesus exercendo o ofício de rei. Então, Deus é a fonte de toda estrutura governamental. Toda estrutura governamental é colocada com um objetivo: estabelecer e manter a retidão e a justiça na sociedade, e se torna responsável por isso. Não só é responsável por isso aquele que é instituído como governo, assim como nós também somos responsáveis como Igreja de Deus para interceder ou por interceder por essas autoridades, para que elas consigam ter êxito nessa missão de estabelecer e manter a retidão e a justiça na sociedade. Bom, o nosso objetivo é entender o que significa Cristo como rei. E a gente está fazendo esse passeio todo para compreender o que é essa função de governar,
que função é essa, como ela pode ser exercida e o que Deus tem a ver com isso. A gente já acabou de verificar no texto de Romanos 13, aliás, se você quiser ler o capítulo todo depois, vale muito a pena, uma leitura que é muito esclarecedora. E se ela começa falando da obediência às autoridades, depois ela fala sobre o amor ao próximo como o cumprimento da lei. Então é importante a gente entender essa relação e ver que tem uma relação direta entre Jesus como rei e a igreja e os governos que a gente tem na sociedade, né? Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, eu falei ainda agora sobre os reis, né? Os reis do Antigo Testamento também exerciam as duas funções, a função de rei e a função de mediador, já que eles eram designados por Deus, né, para atuar junto ao povo. E aí quando eu fiz referência há pouco a Davi, que é o grande rei, né, o rei no qual a gente se inspira, o rei que deixou para a gente uma história muito bonita, de altos e baixos, deixou para a gente muitas canções, né? Quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente tem ali muitos salmos escritos por Davi, que são relatos de uma alma, às vezes aflita, que recorre ao Senhor, às vezes feliz porque venceu as batalhas e glorifica o Senhor. Em outros momentos são salmos de muita aflição, de muita dor, mas sempre mostrando que ele mesmo na dor está ali junto com o Senhor. Pois bem, quando a gente olha para essa figura, para a figura de Davi, a gente vê que ele poderia ser assim classificado como o rei ideal, assim, o rei mais próximo do ideal no Antigo Testamento, se a gente olhar para ele. Mas ele também falhou. Então a gente observa que os reis do Antigo Testamento, por mais bonzinhos ou perfeitos, ou por mais coerentes que eles tenham sido nesse seu exercício de permitir que o povo, liderado por ele, estivesse numa vida tranquila, uma vida segura, uma vida com alimento e etc., mesmo assim esses reis falharam. Por quê? Porque os reis humanos falham. E falham exatamente porque são humanos, não é? Nós somos humanos e falhamos. Por mais que tentemos agir da maneira correta, da maneira perfeita, seguir pelo caminho reto, por vezes nós falhamos. Os reis humanos falharam também. Aí a gente tem já um ponto que diferencia totalmente os reis que a gente conhece na Bíblia, que são narrados, cujas histórias são narradas no Antigo Testamento, para o nosso rei Jesus Cristo. Jesus nunca falha, ele é perfeito. E isso é muito interessante porque a nossa mente humana procura sempre fazer assimilações para entender melhor, não é? Então, quando a gente fala Jesus é o rei, vem à nossa mente a imagem de rei e a gente tende a comparar essa imagem de rei humano que a gente tem e transpor essas caracterizações desse rei humano para a figura de Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus é infinitamente superior a qualquer caracterização humana com a qual a gente tente o comparar. Jesus é incomparável. Jesus é aquele que está acima de tudo e de todos, aquele soberano, aquele que tem sob seu poder tudo que acontece na terra, tudo que acontece conosco, nada escapa ao domínio dele. Então, por mais que a gente pense, uau, rei Davi, que rei incrível, por mais que a gente pense nisso, eu quero te dizer, Davi, mesmo sendo uau, um rei incrível, cometeu falhas. Jesus nunca falha. Os reis humanos, sim, vão falhar, mas Jesus não. A despeito, porém, da falha de Davi ou das falhas de Davi, que a gente conhece bem, não é? A gente pode dizer que Davi teve um ponto positivo, politicamente falando, porque ele introduz aí a era de ouro monárquica em Israel, né? Ele, politicamente, foi uma figura muito importante, muito interessante, porque ele trouxe um período novo, um período de serenidade, de tranquilidade para o povo de Israel, porque ele era alguém que estava ali sempre lutando a favor, de maneira muito positiva, por seu povo. E aí, quando ele morre, fica uma lacuna, não é? Se a gente tem uma liderança, imagina aí como a mente do povo de Israel daquela época. A gente tem como rei Davi, uma pessoa que atua em prol do povo o tempo todo, uma pessoa que vence batalhas, que glorifica a Deus e que traz aí a figura de Deus também, sempre como elemento principal de todas as vitórias que ele conquista. Só que ele morre. E quando ele morre, fica aquela expectativa no povo de, puxa, quem virá agora? Né? Fica uma ansiedade para que essa paz de Israel seja restaurada, para que o reino davídico, na verdade, seja de alguma forma restaurada, mesmo não havendo mais Davi com eles.
E é interessante que já nesse período Jesus é anunciado como rei, né? A gente tem um texto lá em Amós 9 que a gente pode trazer para a gente refletir, porque tem promessa no Antigo Testamento de que esse rei viria e tem também confirmação no Novo Testamento de que esse rei veio. Isso é muito interessante. A gente tem Amós 9 e tem o Salmo. Esse Salmo é interessante porque a gente já leu esse Salmo em outras aulas. Salmo 110, você vai lembrar quando eu começar a ler. A gente começou a ler, a gente leu esse salmo quando falou lá no início de Jesus como sacerdote. E eu quero convidar você a ir agora para a Bíblia para a gente ler mais uma vez. Vamos lá? O Salmo 110 é interessante porque o título já é O Reino e o Sacerdócio do Messias. Então ele diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Lembrou que nós lemos recentemente esse salmo? Verso 2 diz assim: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Verso 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Veja que esse rei é um rei que está... Jesus aqui é descrito como aquele rei que está ali, né, batalhando, lutando por seu povo e que traz sempre em extrema glória. Ele participa lutando de maneira ativa, mas ele também está sentado em poder e glória ao lado de Deus. Isso é interessante porque esse versículo, dentre outros, é um que ilustra como Jesus é anunciado como rei lá no Antigo Testamento. E é interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento e vê, por exemplo, o processo de crucificação de Jesus, julgamento e crucificação de Jesus, a gente percebe que Jesus é crucificado também por afirmações quanto ao seu reinado. Então, quando ele fala desse reino, que é o seu reino, as pessoas se incomodam com isso. Por quê? O que elas esperavam era um rei que viesse batalhando, com armas em punho, conquistando politicamente o território. E, na verdade, Jesus não é este rei. Jesus não é aquele rei que vem com espada na mão para matar todo mundo. Pelo contrário, ele vem falar e vivenciar um reino de amor. É interessante que lá em João 18:36, esse é um texto em que Jesus deixa claro, né? Aqui ele veio e fala do seu reinado. A gente está exatamente na parte em que Pilatos interroga Jesus, né? E aí em João 18, verso 36, a gente tem: respondeu Jesus. Primeiro, no 35, Pilatos diz assim: porventura sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E aí no 36 responde Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Veja que Jesus fala explicitamente: meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. E aí Pilatos fica aborrecidíssimo com aquela fala. E no verso 37, Pilatos diz: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Eu vou parar por aqui, apesar de esse versículo 38 continuar um pouquinho, para a gente pensar sobre o que a gente tem até agora, tá? A gente tem Jesus declarando que seu reino não é deste mundo e que o seu reino é baseado na verdade, porque ele diz: vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, contrariando os desejos e os anseios de toda uma sociedade, ele não impõe, ele faz questão de não impor o seu reino pela força. Pelo contrário, a sua bandeira, a sua espada é a verdade. Ele não demonstra poder físico, ele não demonstra poder bélico, mas ele demonstra que pela verdade o seu reino se instaurará. E é interessante porque mais à frente a gente vê
que a palavra de Jesus é a verdade, né? Lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse reino de Jesus, esse reino que Jesus anuncia, não vem com armas, espadas e canhões, com brigas, com lutas, vem com a verdade, que é a própria palavra de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a natureza do reinado de Cristo. Se você tiver com alguma dúvida até aqui, vai colocando no chat que a gente responde, tá bom? A gente vai conversando, o objetivo é que a gente tenha clareza sobre o que é esse ofício real de Jesus. Para quê? Para que a gente possa responder a quem quer que pergunte a razão da nossa fé. Para que quando a gente cante uma canção que fala de Jesus como rei, a gente entenda exatamente o que a gente está dizendo. A gente está falando de Jesus como rei e esse rei governa sobre tudo. A natureza do reinado de Cristo é uma natureza espiritual. Foi isso que as pessoas não entenderam quando Jesus veio à Terra e iniciou seu ministério, né? As pessoas esperavam um rei que viesse arrebentando com tudo, trazendo justiça na base da força. Só que o reino de Jesus é um reino espiritual. Por isso é que Jesus vem não fazendo questão de impor o seu reino pela força ou pela violência ou demonstrando poder físico. Pelo contrário, ele vem falando de verdade, de graça, de justiça, de mansidão, de amor, de solidariedade, de olhar para o outro com respeito. Ele vem ele vem mostrando a palavra de Deus. Bom, o seu governo real é o reino de graça sobre seu povo, sobre a sua igreja. Mas quando a gente fala de um reino espiritual, você pode se perguntar, por que um reino espiritual? Vamos lá. Primeiro, porque se relaciona com uma esfera espiritual. É um governo mediatório que é estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. Então, quando a gente fala do reino, Jesus é um rei e seu reinado é espiritual, o que a gente está dizendo é que está no campo da mediação de Jesus, ou faz parte da obra mediatória de Jesus, de alguma maneira estabelecer no nosso coração, no coração de nós que o servimos, esse reinado de paz, esse reinado de verdade. Então, ele se relaciona com essa esfera que é espiritual. O segundo motivo que nos explica por que o reinado de Jesus é espiritual é: o reinado de Jesus leva a um fim espiritual, que é a salvação do seu povo. Então, a finalidade do reino, o objetivo desse reino é a salvação do povo de Deus. E isso está no campo espiritual, né? Não está no campo físico apenas, está no campo espiritual. E ainda, por que o reino de Jesus é espiritual? Porque ele é administrado pela palavra e pelo Espírito Santo e não pela força. Assim como os políticos se frustraram lá atrás, quando Jesus veio ao mundo e falou de um reino, apresentou-se como rei, mas um reino de justiça e de verdade, e não um rei com grande poderio bélico, ainda hoje a administração desse rei é pela palavra, pelo Espírito e não por força. A força do reino de Jesus está exatamente na palavra de Deus. Essa palavra tem o poder de transformar e explodir fortalezas espirituais. E isso é muito mais forte, muito mais potente do que qualquer arma, do que qualquer material bélico, físico que a gente pudesse pensar. O reino de Cristo tem uma natureza espiritual. Bom, este reinado espiritual foi prometido e se revela na reunião da igreja e em seu governo, proteção e perfeição. Lembra que lá em Isaías 9:6 o texto que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ali a gente tem, por exemplo, um versículo que demonstra essa promessa do reino espiritual de Jesus. A natureza espiritual, aqui tem um ponto que é muito importante, queridos, a gente já está caminhando para o final desse encontro, mas eu queria chamar sua atenção para esse detalhezinho. A natureza espiritual do reinado de Jesus é indicada pelo fato de ser Cristo o cabeça da igreja. Cabeça tem o sentido figurado de quê? De quem é revestido de autoridade, de alguém que pode, de alguém que governa, de alguém que manda, de alguém que comanda. E aí, porque Cristo é o cabeça da igreja, ele pode governar a sua igreja de forma orgânica e de forma espiritual.
Cristo, como cabeça da igreja, é aquele quem governa a igreja, é aquele que exerce total poderio na igreja. O fato de Cristo ter o seu reinado espiritual e isso se concretizar ou se explicar pelo fato de Cristo ser o cabeça da igreja, traz aí pelo menos 3 pontos importantes que eu queria compartilhar com você. Primeiro, indica a união mística entre Cristo e sua igreja. Ora, a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo não é sem cabeça, pelo contrário, o cabeça desse corpo, que é a igreja, é Jesus Cristo. Então, Cristo, como cabeça da igreja, revela uma união mística entre Cristo e a igreja. Cristo ser o cabeça da igreja também é o meio pelo qual ele exerce seu real poder na igreja e sobre ela. Então, Jesus, como o cabeça da igreja, ele domina esse corpo, ele controla esse corpo e pode direcionar esse corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, para aquilo que ele deseja, para aquilo que lhe apraz, para aquilo que lhe convém. E ainda, Cristo ser o cabeça da igreja explicita que Cristo é o governante autorizado da igreja, ou seja, Cristo é o rei da igreja. Cristo é o rei da igreja. Então, o fato de Cristo ser o cabeça da igreja reforça essa natureza espiritual do reino de Jesus Cristo. Para a gente encerrar, eu queria citar para vocês algumas características desse reino de Cristo. A gente já falou sobre algumas delas, mas de forma solta, agora eu gostaria de sistematizar. As características do reino de Cristo. Primeiro, baseia-se na obra da redenção. Essa é a base desse reino. Por quê? Cristo pagou pelo resgate de cada um dos cidadãos deste reino. Ele deu sua vida em favor de cada um de nós. E por seu Espírito Santo, ele ainda hoje aplica os méritos do seu sacrifício perfeito a cada cidadão desse reino de Deus. Por isso, esses cidadãos, esses cristãos, eles pertencem a Jesus e reconhecem Jesus como rei. Quando a gente canta Rei da Glória, maravilhoso és, a gente precisa cantar isso reconhecendo o sacrifício de Jesus por cada um de nós, sacrifício este que nos garantiu, sim, pertencimento a esse reino de Jesus, a esse reino de glória, e por isso nós olhamos para Jesus e só podemos reconhecê-lo como nosso rei. A segunda característica do reino de Cristo é que esse reino é um reino espiritual, como nós falamos. Cristo é o rei mediatório do seu reino, o reino de Deus ou o reino dos céus. E aí o que a gente tem? Se a gente começar a voltar vários textos da Bíblia, por exemplo, se a gente pegar o Sermão da Montanha, a gente vê ali diversas características, diversas marcas desse reino espiritual. Vou citar algumas. Primeiro, a gente entra nesse reino pela regeneração. A gente tem como texto João 3, 3, 5. Ele, o reino de Deus, é como uma semente lançada na terra, está em Marcos 4, 26 a 29. O reino está no coração das pessoas, a gente vê isso lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus caracteriza-se pela verdade, que foi o texto que nós acabamos de ler, João 18, 36, 37. E os cidadãos desse rei são humildes de espíritos, são limpos de coração, são misericordiosos, são purificadores, pacificadores, tem fome e sede de justiça. Essas características precisam nos acompanhar, a nós que somos membros e cidadãos desse reino dos céus. É um reino presente e futuro. É um reino que existe hoje, mas ainda há de se concretizar, e aí sim, plena e integralmente na volta de Jesus. Mas a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que enquanto eu estava preparando essa aula, a gente utiliza, claro, a Bíblia, e aqui eu faço mais uma vez a propaganda da Bíblia de Estudo de Genebra, que está à venda na nossa bookstore, e também da nossa teologia sistemática, que é a base dos nossos estudos, dos times de teologia da Igreja das Américas. Mas mais do que ler e estudar, eu fiquei pensando como meu coração começou a arder ao lembrar do sacrifício de Jesus, que como rei, como governante absoluto, olhou para mim e me amou, olhou para você e te amou. E aí, mais uma vez, eu quero convidar você a quebrantar o seu coração diante de Deus e adorá-lo por tudo que ele tem feito por nós, por tudo que ele tem feito por nós. Jesus é o rei da glória, o rei absoluto. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da história. E lembre-se,
Toda vez que você recordar, trouxer à memória essa figura de Jesus como rei, aproveita a oportunidade, dobre os joelhos e adore o Senhor, porque um rei precisa ser adorado. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, continue com sua graça sobre nós e nos ensine a cada dia a trilhar nesse reino como um cidadão que o enche de felicidade, o enche de alegria, porque nós fazemos aquilo que a sua palavra nos diz, a verdade. Amém? Queridos, daqui a pouco a gente tem o culto de quinta-feira, começa já já e eu quero convidar você a participar com a gente, não participar só assistindo pelo canal, não, participar integralmente, porque você vai ter uma oportunidade de prestar culto a esse Rei da Glória. Vem estar conosco, que Deus te abençoe. A gente se encontra na quinta que vem, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Tchau, tchau.